Fala pessoal, eu sou o irmão Flávio Rodrigo, passando aqui para compartilhar mais uma mensagem de Deus com vocês. E antes de começar a minha mensagem, eu quero fazer dois pedidos para vocês. Primeiro, você que chegou nesse vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, né? Nos dê essa força, assine, clica no sininho aí para você receber notificações sobre as nossas mensagens. Esse é o meu primeiro pedido. O segundo pedido é, se você ainda não conhece a nossa livraria Levando a Palavra, em algum lugar desse vídeo você vai encontrar, seja no link, seja na descrição do vídeo, você vai encontrar um link ou um número de WhatsApp que vai te levar para a livraria Levando a Palavra. É um número de WhatsApp, você clica e é direcionado para a nossa página lá na livraria, né? Nós temos vários livros muito interessantes, bons livros, bons escritores, temos clássicos da literatura, livros infantis, adultos, para casais, para jovens, para adultos, né? Então nós temos muita coisa boa lá. Dito isso, eu quero dizer para vocês que nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens chamada As 7 Palavras de Jesus na Cruz. É uma série de 8 episódios, onde nós vamos falar sobre os 7 discursos de Jesus na cruz. E eu quero começar hoje fazendo uma introdução, é por isso que são 8 mensagens e não 7, né? Hoje eu quero só fazer uma introdução do assunto, eu quero colocar vocês dentro do cenário. E todas as terças-feiras, que é o dia que eu consigo gravar os vídeos, eu vou estar vindo e gravando entre 25 a 30 minutos de uma mensagem tratando sobre as 7 palavras de Jesus na cruz. Com isso em mente, então nós vamos começar agora o nosso estudo, né? É uma exposição dos 7 discursos de Jesus na cruz. Mas antes de tudo, eu quero explicar para vocês como surgiu essa mensagem. No ano de 2022, no final do ano de 2022, eu era recém-habilitado, e um amigo meu me convidou e disse, olha, quando o pastor Eliseu Rodrigues vier pregar em Campos do Jordão, agora nós temos como ir vê-lo, né, pregar. E não demorou muito, nós fomos informados que ele estaria lá na igreja da Missões, Assembleia de Deus das Missões, do pastor Ramon Costa, lá de Campos do Jordão, e juntou eu, minha esposa, esse irmão da igreja e minha filha, e fomos para lá. Lá assim que nós chegamos, nós percebemos que havia um stand do pastor Eliseu Rodrigues, e lá estava esse livro, A Cruz de Cristo. Um livro que aparentemente, ou no começo, eu comprei mesmo mais por uma questão de eu estava lá e eu gosto de ler. A princípio não era um livro assim que eu estava empolgado, ou que eu conhecia, que eu já tinha ouvido falar. E esse livro ficou mais ou menos na prateleira uns 4 a 5 meses. E quando terminou essa fase dos 4 a 5 meses, Deus tocou no meu coração para que eu pudesse ler. Então eu comecei a ler ele ali um pouco depois do carnaval, entre o carnaval e a Páscoa ali, né? E quando eu estava lendo, um impulso no meu coração, e eu comecei a questionar a Deus, né? Poxa, quase ninguém tem pregado sobre a cruz de Cristo. E Deus começou a concordar comigo. Verdade, quase ninguém prega sobre a cruz de Cristo. E a pergunta que me foi feita naquele dia é, por que você também não tem pregado sobre a cruz de Cristo? E foi a partir desse livro, desse entendimento, que eu comecei a ministrar palavras, né, mais profundas sobre a cruz de Cristo. Comecei a estudar mais sobre o assunto, e hoje é sobre isso que nós vamos falar, né? Há outras mensagens que eu já deixei aqui no canal, talvez se você ainda não ouviu a mensagem Quem Levou Jesus à Cruz, e outras mensagens, né? A Cruz de Cristo, uma tão grande salvação, que eu ministrei acho que semana retrasada no canal, dá uma pesquisada aí, você vai encontrar. Dito isso, eu quero começar então a exposição da nossa conversa aqui, né? Primeiramente, nós precisamos entender que o texto que nós vamos usar como base hoje, para a introdução, se encontra em João, no Evangelho de João, capítulo de número 19, versículo de número 17, 18, depois o versículo 29 e 30, que diz assim, Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Verso 29. Estavam ali um vaso cheio de vinagre, embebedaram de vinagre numa esponja, e fixando num caniço de ísopo, lhe chegaram à boca. Quando Jesus tomou o vinagre,
Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Bom, entre o versículo 17 e o versículo de número 30, nós temos o relato da crucificação de Jesus. Nós temos o relato de como Jesus passa pela Via Crucis e chega até a cruz, né? O momento da crucificação. Então, para nós chegarmos até esse ambiente, até o versículo 30, né? Nós precisamos fazer uma digressão no tempo. Então, antes de entrar na mensagem, eu quero fazer um breve resumo sobre os acontecimentos até aqui, ou seja, como foi a semana de Jesus, quais foram os fatos que antecederam esse momento da crucificação, quais foram os eventos que antecederam essa cena que eu acabei de descrever, que é a crucificação de Jesus. Então vamos lá. Há um primeiro cenário, nós chamamos, que é o cenário da semana de Jesus. Vamos começar falando do domingo. Em Mateus 21 e Marcos 11, relata que Jesus está chegando em Jerusalém e ele vai ter a que nós chamamos de entrada triunfal, onde Jesus, montado num jumentinho, como diz o profeta Joel, capítulo 9, 9 e 10, né, que o príncipe de Israel chegaria montado em um jumentinho. Jesus adentra pela cidade de Jerusalém, mas enquanto ele está entrando, profecias são lançadas a respeito dele. As pessoas estão vindo diante dele, né, gritando a plenos pulmões, Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome de Jesus. Né? Outras pessoas estão dizendo, esse é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Isso, né, como eu já disse, é para que se cumprisse a profecia de Joel. Né? Então Jesus vem montado no jumentinho, e esse é o domingo de Jesus, o primeiro dia, né, da semana. A segunda-feira de Jesus está lá em Mateus 21, versículos 18 e 19, que é a maldição da figueira, né? Tipificando o crente de fachada. Mas Jesus, ele amaldiçoa uma figueira, porque quando ele está passando, ele vê folhas, e quando ele se aproxima para comer frutos, não havia frutos. Então ele amaldiçoa aquela figueira. Então, na terça-feira, nós temos em Mateus 21, versículo 23, nós temos o debate de Jesus com os religiosos, onde Jesus silencia os líderes religiosos sobre a sua autoridade, né? Quando eles perguntam, olha, com que autoridade você faz isso? Aí Jesus pergunta, olha, o batismo de João é de Deus, né? E Jesus silencia eles. Dali, ele sobe e faz o discurso no Monte das Oliveiras, e naquele momento, Judas já tem no coração de trair Jesus. Na quarta-feira da semana de Jesus não há nenhum relato bíblico de nenhuma atividade que Jesus tenha feito. Então vem a quinta-feira e Jesus vai celebrar a Páscoa, né? Então ele reúne os seus discípulos para aquela que seria a última reunião, né? A transição da Páscoa judaica para a ceia cristã. Então aqui Jesus entra no cenáculo, está lá em João 13, né? E ele transita a Páscoa para a primeira ceia, ou seja, o fim do judaísmo e o início do cristianismo a partir dessa celebração. Então começa a discussão ali na ceia do Senhor, quem era o maior. Aí Jesus se levanta, cinge de uma toalha para lavar os pés dos discípulos. Naquela reunião, Pedro é avisado, né? O traidor é apontado, e dali Jesus se levanta e vai para o jardim do Getsêmani com 11 dos discípulos, porque Judas já havia saído para traí-lo, né? Judas já havia se retirado. Ali Jesus trava a mais titânica batalha da humanidade, né? Como disse o reverendo Hernandes Dias Lopes no seu comentário bíblico, né? Uma luta de sangrento suor, a luta mais titânica, a luta mais dura da história da humanidade, é quando Jesus está no jardim do Getsêmani, agora não mais com os 11, mas agora ele está com 3, né? Deixou 8 no pátio do jardim, e ele adentrou com Pedro, Tiago e João mais à frente, onde ele pede para que os discípulos orem juntamente com ele, de onde vem a frase, né, muito mal interpretada, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus nunca disse que a nossa carne é fraca para o pecado. Jesus disse que a nossa carne é fraca para a oração.
tema de uma outra mensagem que talvez nós possamos falar aí um tempo mais depois. Mas ali Jesus, ele faz aquele discurso conhecido por todos, né, onde Jesus diz: Pai, se possível, passa esse cálice de mim, mas se não for possível, faça conforme a sua vontade. E Jesus faz essa oração 3 vezes, né? E as 3 vezes ele volta, encontra os discípulos dormindo. É quando ele diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E desse segundo cenário que Jesus sai, né? Então, o primeiro cenário, a entrada de Jesus, a segunda, a terça-feira de Jesus, andando no meio do povo. O segundo cenário é Jesus já recluso com seus discípulos, está lá em João 13, quando ele celebra a ceia do Senhor. Ali, nesse terceiro cenário, ele sai e vai para o jardim do Getsêmani. No segundo cenário, ele sai e vai para o jardim do Getsêmani. Mas agora, há um terceiro cenário, onde dali Jesus é preso. Ele se levanta do jardim de Getsêmani e ele diz assim: olha, vamos, o traidor se aproxima. Então ele sai do jardim, ele vai ao encontro de Judas, que era o seu traidor. E nesse encontro, Judas, com um beijo, o aponta como sendo aquele que deveria ser preso. Jesus ainda o especula, né? Fala para ele: é com beijo que você me trai. Enfim, mas dali Jesus é preso e é levado ao Sinédrio, onde ali eles levantam testemunhas falsas para tecerem contra Jesus algumas pesadas acusações. Quais foram as acusações feitas contra Jesus no Sinédrio? 2 delas são destacadas com muita ênfase, que é blasfêmia contra Deus e traição contra César. Qualquer uma dessas 2 acusações, elas já poderiam levar Jesus à cruz, ou ao martírio, ou à morte, né? A condenação, a morte. Mas Jesus, daquele cenário, ele vai para um quarto cenário agora, e Jesus sai do cenário de Caifás, né, que é onde ele está sendo julgado, e agora ele é enviado para Pilatos. E ali, nesse quarto cenário, é aquela história, né? Eu li um livro há uns dias atrás, do pastor Luciano Subirá, chamado O que Farei de Jesus chamado Cristo. Vale super a pena ler, é um livreto. Você encontra na livraria Levando a Palavra, é um livreto bem pequenininho, 70 e algumas páginas, mas é livreto bem pequeno. Fala a respeito do julgamento de Jesus. E ali ele fala que ele conta que aquele julgamento foi a maior farsa da história, né? Não houve julgamento, na verdade, houve um cenário de julgamento, mas o julgamento em si mesmo não valeu, porque Jesus tinha quase tudo que valia de um julgamento. Tinha acusação, tinha juiz, tinha testemunhas a favor, tinham testemunhas de acusação, mas Jesus não foi defendido. Então, Jesus, ali ele é enviado, Pedro e Pilatos ali por covardia, então vai sentenciar Jesus à cruz, né? Apesar dos avisos da sua esposa para que ele não se intrometesse na vida de Jesus, ou no caso de Jesus. Mas dali ele sai para ser julgado, Judas agora sai dali, né? E a multidão que lá no domingo estava gritando, né? Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, agora ela mudou o discurso. Agora, ao invés de gritar bendito aquele que vem em nome de Jesus, agora essa mesma multidão está gritando: crucificam. Porque Pilatos vai chegar com Jesus, porque ele sabe que Jesus é inocente, e agora ele chega e diz: o que farei? Né? Ele diz assim: quem que vocês querem que eu solte? Jesus chamado Cristo ou Barrabás? E eles dizem assim: bom, nós queremos que você solte Barrabás. Aí ele pergunta: e o que eu farei de Jesus chamado Cristo? E a mesma multidão que estava na segunda-feira gritando, dizendo que ele era o rei que vinha em nome de Deus, agora está gritando: crucificam, né? E Jesus é sentenciado ali. Pilatos vai lavar as suas mãos, ele não vai tomar partido daquilo que ele deveria tomar partido, né? Inclusive, volto a reiterar o livro O que Farei de Jesus chamado Cristo, é um livreto fantástico. Fala muito sobre esse assunto, eu estava vendo se eu conseguia achar aqui. Fala muito sobre esse julgamento de Jesus. Então, desses
desse cenário agora, Jesus vai passar pela Via Crucis. E a Via Crucis é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque as ruas de Jerusalém, elas estavam nesse dia apinhadas de pessoas. Por quê? Porque era a época de Páscoa e havia cerca de 5 vezes mais pessoas do que propriamente deveria ter em Jerusalém em épocas normais, porque era a época de Páscoa, então o povo vinha para buscar a presença de Deus, vinha para trazer seus sacrifícios, vinham para adorar no santuário. Então, aquele momento, a cidade estava com cerca de 5 vezes mais o número de seus habitantes. Então, e o povo andando atrás de Jesus, enquanto Jesus carregava a cruz, né, as mulheres vinham atrás de Jesus chorando, né, batendo no peito, chorando. E Jesus vai confortá-las, né? Jesus vai confrontá-las e confortá-las, dizendo para elas: não chorei por mim, mas chorei por vós e por vossos filhos. Então, esse é basicamente a chegada de Jesus até o Gólgota, que é o lugar, né? Então, ali Jesus chega ao lugar da crucificação. E eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E as pessoas, então, que tinham falado para Jesus, né, sobre a vida dele, tinham profetizado pela vida dele, agora estão pedindo para crucificá-lo. Então Jesus, nesse contexto que a gente montou aqui agora, que é a nossa base, onde nós vamos trabalhar as próximas semanas, Jesus, então, ele sai dessa primeira semana, ele entra na crucificação e agora ele vai proferir as 7 palavras na cruz, ou 7 discursos que ele vai fazer na cruz. E são discursos importantes para nós, são discursos que realmente nós precisamos, né, conhecer. Por quê? Porque são palavras que Jesus disse em um único momento da história, mas que ecoam por toda a eternidade. São palavras que Jesus falou no momento para que se cumprissem as profecias a seu respeito, né? Como ele mesmo diz, né? Eu vim para morrer, eu vim para ir à cruz. E ele diz, é para a cruz que eu vou. Jesus nunca retrocedeu da cruz. Jesus nunca desistiu da cruz. Jesus nunca voltou atrás da sua decisão que ele havia tomado com o Pai, né? Então, que palavras são essas que Jesus proferiu na cruz? Quais são os 7 discursos de Jesus na cruz do Calvário? O que Jesus disse de tão importante, né, na cruz? E eu quero destacar aqui com vocês, antes de encerrar esse primeiro vídeo, que Jesus profere na cruz 7 palavras. E eu quero fazer com vocês aqui um resumo, só uma citação do que nós vamos tratar nas próximas aulas, ok? Primeiro aspecto, a primeira palavra de Jesus na cruz, que nós vamos tratar na terça-feira que vem, é a palavra do perdão. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo de número 34. Essa é a primeira palavra de Jesus na cruz que nós vamos tratar na semana que vem. A segunda palavra de Jesus na cruz é a palavra da salvação pela graça. Está lá em Lucas capítulo 23, versículo 43, quando Jesus diz para o ladrão da cruz, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. A terceira palavra de Jesus na cruz é a palavra do consolo. É a palavra que ele dá a João e a sua mãe. Quando ele diz para João, né? Eis aí a tua mãe. E quando ele olha para a mãe de Jesus, diz, eis aí o teu filho. Então essa é a terceira, essa vai ser a nossa quarta aula, né? A terceira palavra de Jesus na cruz. A nossa quinta aula é a palavra do desamparo. Mateus capítulo 27, versículo 46, Jesus disse, né? Eli, Eli, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me abandonaste? Né? Então, essa é a quinta aula e a quarta palavra de Jesus na cruz. A sexta palavra de Jesus na cruz é a palavra da humanidade, ou seja, a palavra da agonia. É quando Jesus, né, nós lemos aqui o versículo 29, mas no 28, Jesus tem sede. Então ele diz, eu tenho sede.
E quando Jesus profere essa palavra, eu tenho sede, ele está provando que ele vai à cruz não como Deus, mas como homem. E como homem ele sofreu em nosso lugar. Como homem perfeito, como varão perfeito, como o Filho de Deus encarnado que andou entre nós, pisou, né, na nossa terra. Ele vem para morrer em nosso lugar. E ele mostra através dessa palavra, dessa quinta palavra, que ele é humano. Que ele não morreu como Deus, como alguns pensam, né? Alguns dizem, para Jesus era fácil. Morreu como Deus. Na verdade, Jesus morre como homem. Mas a nossa sétima aula e a sexta palavra de Jesus na cruz já é uma virada de chave. É quando Jesus faz a palavra da missão cumprida. Que é quando ele diz, está consumado. Está lá em João 19:30, que foi o que a gente leu aqui, né? Quando ele diz, está consumado, ou seja, eu cumpri o que Deus mandou eu fazer, né? Eu cumpri a minha missão. Jesus veio para morrer em nosso lugar e ele morre em nosso lugar, fazendo expiação pelos nossos pecados. Ele tomou sobre si, Isaías vai dizer, né, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ou seja, Deus puniu os nossos pecados em Jesus e Jesus veio para isso. Nós vamos falar disso com um pouco mais de profundidade no dia que a gente chegar nessa palavra, que é a sétima aula e a nossa sexta palavra de Jesus na cruz. E nós vamos terminar falando da última palavra de Jesus na cruz, que é a palavra da entrega, que é Lucas 23, no versículo 46, quando Jesus disse, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isso, inspirou. Então Jesus vai mostrar que todo o cenário que aconteceu desde a sua prisão até a sua crucificação não foi um acidente. Eu gosto de uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes, nos seus livros, ele fala muito disso, nos seus comentários bíblicos ele diz muito a respeito disso também, que ele diz, a cruz de Cristo não foi um acidente e nem a sua ressurreição uma surpresa. Ele veio para morrer em nosso lugar e ele vai morrer em nosso lugar. Essa é a boa nova do Evangelho. Cristo em nós, esperança da glória, né? Ele veio para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Então essas são as 7 palavras que nós vamos tratar. São 8 aulas que nós vamos fazer aqui. Tudo baseadas aqui nesse livro, ó, que a gente já mostrou lá atrás, né? Esse livro aqui do Eliseu Rodrigues, chamado A Cruz de Cristo. Foi um livro que virou uma chave na minha vida. Eu gostei muito desse livro. Não é um livro grande, não é um livro pesado. Eu até brinquei outro dia com um irmão que eu conheci, a gente estava conversando, eu disse para ele, o único ruim desse livro é que ele acaba, é um ótimo livro. Vou trazer outras referências de ensino aqui, né? Outros livros que me ajudaram na construção desse sermão, pessoas que, comentários bíblicos e outras informações que me ajudaram a chegar nessa conclusão. Então, se você chegou até aqui, compartilhe essa mensagem, né? Com o máximo de pessoas que você puder e fique ligado. Nós vamos estar voltando para a semana que vem para trazer mais uma mensagem. Então, a princípio, só recapitulando a aula de hoje, nós falamos sobre a introdução da cruz de Cristo. Nós falamos da primeira semana da cruz de Cristo, nós falamos da missão de Cristo, nós falamos como foram os cenários que antecederam a crucificação, nós falamos do cenário de julgamento de Jesus, das acusações contra Jesus, e nós chegamos até o momento em que Jesus está no Gólgota. Agora ele já está para ser crucificado, ele já está, né, no lugar da sua condenação, e é nesse lugar que nós vamos iniciar a semana que vem, falando a respeito do perdão. Jesus vai liberar esses 7 discursos, o primeiro deles é a palavra do perdão, onde Jesus está perdoando os nossos pecados, onde ele vai perdoar a humanidade que o negou na cruz do Calvário. Não perca a próxima aula, deixa aí marcadinho, na terça-feira que vem, nós vamos estar de volta. Eu quero trazer essa mensagem para vocês, mas durante a semana, se você que puder e tiver um interesse, e estiver acompanhando os nossos stories, nós vamos estar respondendo algumas perguntas e trazendo alguns spoilers da mensagem. Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que ficou até aqui, você que ouviu esse vídeo até aqui, você que acompanhou esse vídeo até aqui, deixe seu comentário, deixe o seu like e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por ficar até aqui, obrigado, que Deus possa abençoar você e sua casa em nome
do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A minha mãe ali. Benção, mãe. Falar isso no vídeo. Olha lá ele.